paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos, nossos amigos, nós estamos muito felizes, estamos até empolgados com a nova programação da TV Manaim, o nosso programa agora Atributos de Deus. Estaremos semanalmente, a partir de agora, nesses novos episódios do programa Atributos de Deus, um tema fascinante, envolvente, profundo, onde nós vamos aqui estar estudando juntamente com você, com os nossos convidados, acerca desse tema tão especial, tão maravilhoso, que fala dos atributos do nosso Deus. Nós hoje vamos iniciar esse primeiro episódio e com muita alegria queremos apresentar os nossos companheiros, pastores que estão hoje aqui. Nosso querido ungido Josimar, a paz do Senhor. Josimar. Paz do Senhor, pastor Márcio, uma grande alegria estar aqui em um momento especial, estar estudando mais e aprendendo mais sobre os atributos de Deus. Paz do Senhor, pastor Fernando. A paz do Senhor, pastor Márcio, ungido Josimar, todos os irmãos. Glória a Deus. Nós estamos estreando este novo programa, Atributos de Deus. Olha, queridos, que responsabilidade, mas que honra poder falar um pouco do nosso Deus. É claro que falar dos atributos do Senhor, nosso Deus, é impossível, porque o nosso Senhor não se mede, não se classifica, não se nomeia, não se fala das qualidades a nível da grandeza do Senhor e também do seu merecimento. Mas nós vamos aqui com você, estar juntamente com a palavra de Deus em nossas mãos, tentar identificar e falar sobre esses atributos maravilhosos do nosso Deus. Queridos, vamos começar? Vamos começar. O nosso primeiro programa, não por acaso, mas nós selecionamos um texto muito especial dentro da Bíblia, que revelam os atributos de Deus. Talvez, né, pastor Fernando, um dos textos mais claros acerca dos atributos de Deus, não é verdade? Sim, maravilhoso. Que é o Salmo 139 do rei Davi. Pediria para o ungido Josimar ler para nós o versículo do nosso tema. O Salmo 139, verso 1, nos diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Pastor Fernando, este Salmo 139, ele é bem conhecido do servo do Senhor, daqueles que estudam a Bíblia, aqueles que gostam de ler os Salmos, e é um texto que revela bem os atributos do nosso Deus, não é verdade? É verdade. Inclusive, pastor Márcio, nós poderíamos definir melhor a palavra atributo, porque atributos são características, mas características positivas. Sim. Coisas boas. Sim. Que nós podemos encontrar em pessoas, em objetos, até, por exemplo, em um carro, em um imóvel. Para exemplificar melhor, para ficar bem entendido. Sim. Uma pessoa, por exemplo, ela vai fazer uma entrevista para trabalho, quem está entrevistando, ela vai estar procurando identificar os atributos naquela pessoa para ver se ela é adequada àquela função. O idioma que ela fala, se tem liderança, conforme, né, a estrutura física, se vai ser uma área militar ou área de segurança. Então, ela vai ver os atributos para adequar a função. Muito bem. Ou a pessoa vai comprar um automóvel, ela está procurando para suprir a necessidade dela. Então ela vai ver um veículo, vai ver os atributos daquele veículo, as características, para ver se atende à sua necessidade. O imóvel, a mesma coisa. Agora, quando nós vamos falar de atributos de Deus, o Senhor não é matéria, o Senhor é substância. Depois nós vamos poder entender melhor até sobre isso. Então, não há como... O Senhor, ele é perfeito, não há falhas no Senhor. Perfeito. Então, todas as características do Senhor que nós possamos
identificar, encontrar, são atributos, são coisas boas que o Senhor tem. Maravilha. E não é uma coisa que se alcança pela razão, mas pela fé. Perfeito. Inclusive, pastor Fernando e ungido Josimar, nós podemos até dizer que atributos de Deus são como nomear ou identificar a própria natureza, o próprio caráter do Senhor. Não é verdade? Verdade. É muito mais que qualidade, né? É o próprio Deus, é a sua própria essência, não é verdade? Mas claro, nós podemos, dentro da nossa limitação, alcançar aquilo que Deus permitiu que alcançássemos, e de uma maneira talvez mais didática, nós vamos não tentar classificar, mas citar, né, alguns atributos de Deus, principais atributos de Deus. Gostaria que você, Josimar, dentro desse assunto, pudesse nos dizer um pouco sobre esta classificação, entre aspas. Amém. Pastor Márcio, pastor Fernando, os nossos irmãos que estão em casa, reforçar aquilo que o pastor Márcio já disse aqui. O nosso objetivo aqui é, de forma didática, trazer para os nossos espectadores que o nosso objetivo é mostrar aquilo que é a natureza de Deus. Amém. Dito isso, Deus, ele tem alguns atributos que são naturais, Amém. que são exclusivos de Deus. Perfeito. Deus, ele é imutável. Deus, ele é eterno. Hoje, nós queremos focar aqui nos 3 principais que o Salmo 139 nos mostra na palavra, que é a onipotência de Deus, ou seja, Deus, ele pode todas as coisas. Certo. Um exemplo, no Velho Testamento, o povo saiu do Egito e Deus abriu o mar para que o povo passasse em seco. Um outro exemplo sobre onipotência, Josué, quando fez uma oração, no entendimento dele, ele imaginou que o sol e a lua tinham parado, mas na verdade o que parou foi o universo. Então só Deus tem esse atributo, mais ninguém. Um outro atributo que podemos mencionar aqui é a onisciência de Deus. Ele conhece todas as coisas. Amém. Ele conhece o passado, presente e futuro. Amém. E um outro atributo é a onipresença. Deus, ele está em todos os lugares. Glória a Deus. Deus, ele usa esses atributos que são exclusivos a ele para revelar ao homem os seus atributos Amém. Morais. Louvado seja o Senhor. Que é o amor, a bondade, a misericórdia. Glória a e Deus. Inúmeros atributos. Quando dissemos de atributos, principalmente dos morais que Deus quer refletir no homem, não é que Deus tem amor. Deus, ele é amor. É a natureza dele. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. Amém. Então, o objetivo de Deus, nos seus atributos naturais, é se relacionar com o homem. Amém. Então, queridos, o que pastor Fernando e pastor Josimar aqui disseram nessa introdução é dizer que os atributos de Deus nada mais são para que o homem possa conhecê-lo melhor. Então, Deus tem todo o poder, ele é onipotente. Deus tem toda a sabedoria e conhecimento, ele é onisciente. E Deus está presente em todos os lugares, ele é onipresente. E tudo isso tem um objetivo, se revelar ao nosso coração, se revelar a você como Deus de amor, glória a Deus, como Deus de justiça, de verdade. E tudo isso nós vamos estar abordando neste e nos próximos episódios. Mas, queridos, vamos devagar. Nós temos aqui uma profundidade infinita dentro da Bíblia de exemplos. Nós aqui escolhemos o Salmo de Davi, Salmo 139 do rei Davi. O rei Davi, queridos, ele conseguiu alcançar esses atributos na vida dele. Porque uma coisa é falar do poder na natureza, todo mundo vê. Uma coisa é falar das coisas visíveis, outra coisa é das invisíveis.
daquilo que Deus faz dentro de nós, daquilo que Deus nos conhece. Então, vamos falar de uma maneira bem superficial sobre os atributos onipotência, onisciência e onipresença dentro desse texto. Amém? Amém. Então, gostaria aqui, pastor Fernando, que você falasse um pouquinho sobre a onipotência aqui dentro desse texto ou na vida do rei Davi. Muito bem. Então, Onipresença, né? onipresença, Certo. primeiro. Nós vemos que Davi, no Salmo 23, ele fez um registro: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Se referindo que mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor se fez presente com ele não teve o que temer, e ele enfrentou muitas batalhas, mas o Senhor sempre deu a vitória, porque ele confiou no Senhor. E nós queremos dirigir uma palavra para você que nos ouve. Você, nesse momento, pode estar passando por um vale, por um momento difícil, e a palavra para o seu coração é que, se você confiar no Senhor, se você buscá-lo, você não tem o que temer. O mesmo Senhor que socorreu a Davi tem nos abençoado, ele quer te abençoar também. Glória a Deus. Inclusive, falando de onipresença, pastor Fernando, o texto é claro aqui, né? Para onde eu mirei do seu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Então, é aquela compreensão que Deus está em todos os lugares. Sim. Ele é onipresente. Josimar, fala um pouquinho da onisciência no texto aqui. No Salmo 139, o Senhor, ele mostra, Davi relata da sua experiência, Sim. que ele teve com o Senhor ao longo da sua caminhada, mostrando da sua onisciência. Cercas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Glória a Deus. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Uma experiência marcante na caminhada de Davi foi uma batalha que ele estava enfrentando, e ele consultou o Senhor se ele deveria ir atrás dos seus opositores, e o Senhor disse: não, aguarda. Você vai dar a volta e vai aguardar e vai de frente das amoreiras, mostrando que o Senhor, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele conhece o futuro. Então, diante das nossas batalhas, você que nos assiste, diante das adversidades da vida, espera no Senhor, confia no Senhor. Ele conhece todas as coisas. Davi esperou no Senhor e alcançou vitória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus, não importa a batalha que você esteja enfrentando, Deus vai te abençoar. Deus vai te dar a vitória, Amém. porque Ele é onisciente. Amém. Amém. A palavra aqui registra muito bem, Josimar, como Davi tinha essa consciência da onisciência de Deus. E é muito bom saber que Deus nos conhece perfeitamente. Glória a Isso Deus. nos impede de tentar esconder alguma coisa do Senhor ou tentar ser o que você não é, porque Deus conhece tudo acerca de nós e graças a Deus, né? Amém. Como Ele conhece a fundo, porque quando fala sonda-me, sondar é você ver os mínimos detalhes. No instrumento cirúrgico, a sonda, né? A sonda é aquilo que vai onde o homem não alcança. A sonda só é utilizada onde a mão não entra. Então o Senhor, Ele vai naquele lugar onde nós não conseguimos alcançar. Por exemplo, nossa mente. Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece a nossa mente. Outra coisa, queridos, Deus conhece o nosso futuro. Glória a Deus. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então, por que não entregar a nossa vida àquele que é conhecedor de todas as coisas, não é verdade? E interessante, né? Você falou onipresença, pastor Fernando, onisciência e a onipotência. Tem um texto aqui que eu gostaria de ler, que está no versículo 16, que diz assim sobre onipotência: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Que coisa maravilhosa, porque quando Davi fala isso, ele está falando que os olhos do Senhor estavam sobre ele quando ele era um embrião. Maravilha. Muito antes de ser um embrião sem forma. Deus, dia a dia, acompanhava a formação
da vida do seu servo. Coisa maravilhosa, né? Pastor Márcio, uma observação. O Senhor Jesus falou que ele não veio condenar o mundo, mas veio salvar. Amém. Então o Senhor, na sua onisciência, ele mostra que ele conhece os detalhes da nossa vida, inclusive os nossos defeitos, os nossos problemas, mas o objetivo dele não é acusar, condenar. O objetivo dele é nos libertar desses problemas e nos trazer salvação, nos trazer paz. Então, essa é a característica maravilhosa do Senhor dentro da sua onisciência. Exatamente. Eu entendo que um dos objetivos de estudarmos os atributos de Deus é chegar a essa conclusão que Davi chega no versículo 6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Então, primeiro ele ficou mais do que maravilhado. Qual que é a importância de conhecermos os atributos do Senhor e ficarmos maravilhados como Davi ficou, Josimar? Isso mostra que Deus, ele é o dono de todas as coisas. Sim. E o que é o homem perto do Senhor? Então, nós temos o privilégio de usufruir desses atributos. Porque esses atributos, eles têm um objetivo que é nos abençoar, Sim. que é nos aproximar mais de Deus. O profeta João Batista, pastor Fernando, ele dizia que era necessário que Jesus crescesse e que ele diminuísse cada vez mais. Você entende que à medida que o homem conhece a intimidade e os atributos de Deus, à medida que ele vê a grandeza do Senhor, seus atributos, ele também tem essa sensação de que ele não é nada? Sim, pastor Márcio, e há uma bênção nisso, porque a palavra fala que aquele que se humilhar será exaltado. Então, à medida que nós conhecemos a grandeza do Senhor e a nossa pequenez, e nós nos tornamos mais dependentes do Senhor, mais nós somos abençoados. Muito bem. E quanto mais conhecemos o poder dele, mais vamos confiar. Sim. Quanto mais sabemos que ele está em todos os lugares, nós vamos ter o nosso amigo a todo instante, em todos os lugares. É isso? É isso. E também sabendo que ele é onisciente, não tem por que esconder nada e nós vamos ser cada vez mais sinceros, confessar as nossas falhas diante do Senhor. Ou seja, os atributos de Deus têm uma aplicação direta na vida do homem, não é verdade, Osmar? Exatamente, pastor Márcio. Os atributos de Deus é algo extraordinário ao ponto de vista do homem. Como o Fernando disse, nós somos limitados. Sim. E quando reconhecemos a grandeza do Senhor, nós queremos nos aproximar mais do Senhor. Então, esses atributos, de maneira específica, é nos aproximar do Senhor, nos trazer a salvação, nos dar segurança, para que você não confie em quem você não conhece. Você só confia em quem você tem intimidade. Então, nós confiamos no Senhor, nós confiamos em Deus, porque nós somos íntimos dele. Perfeito. E você que nos assiste nesta hora, Deus, ele também quer se revelar a ti. Amém. Através desses atributos maravilhosos. Glória a Deus. Inclusive, falávamos dos objetivos de se aprender mais os atributos de Deus. Então, o primeiro, nós falamos aqui que é se maravilhar. Porque à medida que você conhece, se maravilha, né, você realmente ocupa o seu devido lugar diante de Deus. Mas um outro objetivo, pastor Fernando, ele diz aqui: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que conclusão maravilhosa que Davi chega, não é, Fernando? É que eu vejo que nesse exemplo de Davi, é um exemplo a ser seguido por nós. A Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem. No homem nós precisamos ter reservas, mas no Senhor nós podemos confiar de todo o nosso coração. Amém. Nós podemos entregar toda a nossa vida, a nossa família aos cuidados do Senhor, Amém. que Ele só quer nos fazer bem. Glória a Deus. Aquilo que sozinhos nós não conseguimos superar, vencer, o Senhor usa os seus atributos para nos ajudar, para nos abençoar, principalmente em relação a nos preparar para a eternidade, para alcançarmos o céu. Glória a Deus.
Bem, queridos, nós estamos aqui finalizando, Estamos finalizando este primeiro programa dos atributos de Deus. É claro que nossa intenção aqui não é esgotar o assunto, longe disso, estamos apenas dando aquela pincelada sobre esse texto aqui que é tão profundo, não é? Sabemos que quem ama a palavra, quem ama o Senhor, poderia aqui abordar vários versículos e se aprofundar aqui. Mas, queridos, nós estamos encerrando esse primeiro episódio, o que para nós, como falamos no início, é uma grande honra. Falar do nosso Deus, do Deus que nos salvou, do Deus que nos conhece, do Deus que tem todo o poder. Então, eu quero me despedir e agradecer a presença dos pastores, ungido Josimar, pastor Fernando, muito obrigado pela presença, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Pastor Márcio, paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, irmãos. Amados, Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele pode também mudar a sua vida. Deus é onisciente. Ele conhece muito bem o que vai no seu coração. Ele sabe bem o que você está passando nesse exato momento. Conhece você, conhece aqueles que você ama e Ele tem a solução para todas as situações. Ele também é onipresente. Ele está aqui agora, Ele está aí com você, mas Ele está em todos os lugares. E à medida que você começar a conhecer esses atributos, onipotência, onisciência e onipresença, você também vai amar mais o Senhor nosso Deus, vai estar entregando mais a sua vida a Ele, e nós estamos apenas iniciando esse primeiro episódio. Teremos na semana que vem um novo episódio dos atributos de Deus. Fique com Deus, que Deus abençoe, forte abraço, a paz do Senhor Jesus.